Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje. Olá, uma boa noite. Boa noite para você que nos acompanha em todo o país. Sexta-feira, 20 de dezembro de 2024. E vamos ao destaque do dia: dignidade e cidadania. Brasil atinge a universalização do fornecimento de energia elétrica. 99,8% dos lares têm acesso à luz, de acordo com pesquisa do IBGE. E água encanada está em 86% dos domicílios urbanos e rurais. Luciana Colares de Holanda. No PAC Seleções, na modalidade abastecimento de água, setor urbano, o investimento previsto é de quase 6 bilhões de reais. E ainda, movimento nos aeroportos. Terminais da Infraero devem receber 350 mil passageiros neste fim de ano. E a Agência Nacional de Aviação Civil reforça a fiscalização sobre os direitos dos passageiros. E você também vai ouvir. A Voz do Brasil começa hoje uma série de entrevistas com ministros e autoridades sobre as principais políticas públicas executadas esse ano. O ministro Paulo Teixeira, do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, será o primeiro. Ele fala sobre regularização fundiária, plano safra da agricultura familiar e o novo desenrola rural para pequenos agricultores quitarem dívidas. Hoje, na apresentação, Mariana Jungmann e Nazi Brum. E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta. Água, luz e tratamento de esgoto chegando a mais brasileiros. A energia elétrica, por exemplo, já chegou a 99% das residências brasileiras, o que já é considerada a universalização do serviço. Os dados são da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Hoje, a energia elétrica chega a quase todos os domicílios brasileiros. De acordo com a Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios do IBGE, 99,8% das residências no país contam com o serviço. E no meio rural, aonde a energia geral ainda não chegou, foram disponibilizadas fontes alternativas, como explica o pesquisador do IBGE, William Kratochvil. Nos pontos de maior dificuldade, que são as zonas rurais, a pesquisa mostra que 17,6% dos domicílios não têm acesso à rede geral. No entanto, quando consideramos as fontes alternativas, esse percentual cai para 4,4%. Há uma cobertura bastante ampla, mesmo na região rural. A PNAD analisou ainda o serviço de saneamento básico. A água já chegou a 86% das residências brasileiras. No meio urbano, 93% das residências recebem o serviço. E no meio rural, 32%. Já a rede de esgoto sanitário subiu de 68% para 70% da população nos últimos 5 anos, sendo que a região norte apresentou o maior crescimento, como explicou William Kratochvil. A região norte é a que apresentou os maiores crescimentos nesse mesmo período, aumentou cerca de 5,4 pontos percentuais. Pelo novo Marco Legal do Saneamento, em 2033, 99% dos brasileiros deverão contar com água tratada e 90% deverão ter acesso à coleta de lixo. Para isso, o governo priorizou as obras no setor no novo Programa de Aceleração do Crescimento. Para o esgotamento sanitário urbano, o investimento é de 10 bilhões de reais para obras em 287 municípios. No PAC Seleções, na modalidade abastecimento de água, setor urbano, o investimento previsto é de quase 6 bilhões de reais e outros 400 milhões de reais para a oferta de água encanada para 247 municípios rurais. Reportagem Luciana Colares de Holanda. Entrevista. Balanço 2024.
para ajudar o brasileiro a pagar suas dívidas, o governo lançou o Desenrola Brasil. A iniciativa será estendida para agricultores rurais, foi o que disse o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. O ministro conversou com a gente sobre o Desenrola Rural, que será lançado no início do próximo ano. E também fez um balanço do Plano Safra da Agricultura Familiar, regularização fundiária e assentamentos da reforma agrária. Vamos ouvir a entrevista gravada. Ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira, é um prazer ter o senhor com a gente aqui na Voz do Brasil para a gente fazer essa retrospectiva e rememorar as principais ações do seu ministério nesse ano de 2024. Olá, Mariana Jungmann, olá, Nazi Brum, olá a todas e todos os brasileiros que escutam a Voz do Brasil. Ministro, uma das prioridades do governo ao longo desse ano, na verdade já vem desde o ano passado, é levar mais alimentos com preços mais acessíveis para os brasileiros. E aí foi lançado esse ano o Plano Safra da Agricultura Familiar, que chegou a 76 bilhões de reais. O que esse plano traz? Quais foram as novidades dele em 2024? Mariana, ele foi o maior plano safra da história do Brasil e o mais subsidiado plano safra também. Os juros, enquanto os juros estão no Brasil hoje 12,25, aqui no plano safra, para a produção de alimentos, o juro é de 3%. Os juros para a produção de alimentos orgânicos, 2%. Então, o que a gente conseguiu fazer em primeiro lugar? Nós conseguimos orientar o Plano Safra para a produção daqueles alimentos que vão para a mesa do povo brasileiro e que estão em falta e que são caros. Então, nós tivemos nos 4 meses desse novo Plano Safra um balanço muito positivo, que aumentou a produção de feijão, arroz, cebola, batata, repolho, cenoura, laranja. Ao mesmo tempo, aumentou a mecanização no campo. O investimento em mecanização cresceu 20%, saiu de 5 bi para 6,3 bi, porque o agricultor familiar precisa se mecanizar. Também aumentamos o Pronaf Bioeconomia, floresta, semiárido, né? Só em açaí, por exemplo, aumentou 226% o investimento do Pronaf. Né? E, ao mesmo tempo, o microcrédito teve um aumento, chamado Pronaf A, Pronaf B, ou Agroamigo, como ele é conhecido no Nordeste, ele aumentou só em operações 76% e no valor financiado 134%. Então nós conseguimos direcionar o Plano Safra para a produção de alimentos, para a mecanização, para florestas produtivas, para microcrédito. Ao mesmo tempo, conseguimos descentralizá-lo, fazer com que ele também atenda a todas as regiões do Brasil, para que todos tenham acesso ao Plano Safra. Só no Nordeste, por exemplo, aumentamos o investimento em 96%. No Norte, 21%. No Sudeste, 29%. Assim, nós também estamos conseguindo descentralizar o Plano Safra para todos os brasileiros. E mecanização no campo, para que o agricultor tenha acesso às máquinas modernas. A grande novidade agora, Mariana e Nazi, é que o presidente Lula vai lançar o Desenrola Rural. Ele vai lançar um plano de repactuação das dívidas dos pequenos agricultores e também a permissão para que eles saiam do score negativo dos bancos. E assim nós vamos colocar mais agricultores para ter acesso a esse bom crédito. E aí as pessoas poderão dizer, mas não precisa de garantias de tomar esse crédito? O presidente Lula lançou 3 fundos de aval, do FGI com o BNDES, do FGO do Orçamento e um 3º plano de aval junto com o SEBRAE para as cooperativas. Agora, ministro, o plano também focou aí em alguns públicos especiais, não é? Como indígenas, quilombolas. Como é que foi a definição dessas medidas para esses públicos? Nós reservamos um recurso para assentados da reforma agrária, indígenas e quilombolas. Esse ano, nós devemos ter um orçamento de 400 milhões e aumentou muito o crédito para essas populações. E, ao mesmo tempo,
aumentamos o crédito, o microcrédito para aquele agricultor muito humilde. Ele saiu de R$7 mil para a família e foi para R$35 mil o microcrédito. Ministro, para assentar famílias que querem trabalhar e viver no campo, o governo lançou o programa Terra da Gente, né? Esse programa ele é uma espécie de modernização da reforma agrária e mais. Qual é o balanço que o senhor faz de entregas de terras e títulos definitivos? O programa Terra da Gente, ele sim se modernizou, ele inovou. Ele inovou o INCRA, lá com a equipe do INCRA, presidida pelo César Aldrich. Eles inovaram, em primeiro lugar, podendo ter recursos do orçamento, podendo ter terras públicas, mas também terras adjudicadas de grandes devedores da União, terras que estão no patrimônio dos bancos e que seriam leiloadas, às vezes a um preço muito barato, enquanto o governo compra caro, também destiná-las a reforma agrária e terras dos estados no pagamento de dívidas com o governo federal. Assim, ele inovou. Nesse ano, nós já vamos cumprir, entregando para a sociedade as metas que a gente estabeleceu. Nós vamos entregar, incorporadas à reforma agrária, 74 mil famílias, que é o compromisso que fizemos ao entregar o programa Terra da Gente. E durante todo o governo do presidente Lula, a meta nossa é incorporar 320 mil famílias no programa de reforma agrária. Agora, ministro, um dos destaques aí nessas entregas, né, foi que esse ano parece que o governo aí bateu um recorde aí na titulação de entregas, né, de terras quilombolas, né, nos últimos 16 anos, né? Como é que o governo conseguiu acelerar esse processo todo? Olha, o INCRA, né, criou 2 diretorias novas, uma diretoria de quilombolas e uma diretoria de obtenção. Também está contratando mais 700 servidores novos por meio desse concurso nacional que foi coordenado pela ministra Esther Dweck, né? Dessa forma, o INCRA, esse ano, já fez 72 portarias de reconhecimento, 27 decretos declaratórios assinados para regularização fundiária, 32 títulos entregues. O presidente Lula resolveu um tema que tem 40 anos de conflito, que é o tema de Alcântara, né? Ele também titulou o quilombo Pitomba dos Palmares, da mãe Bernadette, que foi assassinada, titulou também as terras que foram cenário para aquele livro Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior. Enfim, o Brasil voltou a titular a terra de quilombos e comprar os produtos dos quilombos. Nós compramos pelo PA, lá o nosso presidente Edgar Preto, da Conab, já comprou 32 milhões de produtos agroecológicos dos territórios quilombolas reconhecidos. Ministro, o senhor mencionou antes que vai ser lançado, então, uma espécie de desenrola, né, para o pequeno produtor rural, para que ele possa quitar aí suas dívidas e conseguir novos créditos no ano que vem. E eu queria saber, então, como vai funcionar esse desenrola e mais o que a gente pode esperar em 2025 do seu ministério. Olha, o desenrola, ele deve ser lançado pelo presidente Lula. Ele estava sendo previsto o seu lançamento no final do ano, mas nós tivemos um evento grave da saúde do presidente que impediu anunciar até agora, né? Mas ele está pronto para ser anunciado. Assim que anunciado, ou no final do ano, ou no comecinho do ano que vem, o agricultor poderá ir ao banco, onde ele tem a dívida, para repactuá-la, né? Todos os bancos estão orientados, nós estamos reunidos com os bancos do Brasil, com a Caixa Econômica Federal, com o BASA, com o BNB, que é o Banco do Nordeste, com as cooperativas Cressol, Sicredi, Sicob, discutindo esse plano, né? E assim, quando for lançado, o agricultor pode chegar lá, repactuar. Imagina, se ele deve 10 mil, ele vai ter 8.500 de desconto, e esses 1.500 ele pode, inclusive, parcelar.
e assim ele pode tomar novamente o crédito rural. Ele sai daquela lista chamada score negativo, mesmo tem gente na lista que já não deve mais nada, mas está na lista, então sairá da lista. Com isso a gente espera que cerca de 500 mil agricultores possam voltar a tomar crédito agrícola no Brasil. Dinheiro que vai poder ser investido, por exemplo, em compra de maquinário, né, o ministro, e também no aumento da produtividade. É isso, é produzir alimentos, porque nós precisamos ter alimentos saudáveis, em fartura na mesa do povo brasileiro, tirar o Brasil do mapa da fome, ter segurança alimentar e nutricional, porque o alimento de qualidade substitui o ultraprocessado, que faz mal para a saúde, e assim nós teremos mais alimentos e, porventura, consigamos adiantar, inclusive, o calendário no sentido de tirar o Brasil do mapa da fome, que é o que deseja o presidente Lula. Bom, nós conversamos com Paulo Teixeira, que é ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Ministro, obrigado pela participação na retrospectiva da Voz do Brasil. Muito obrigado, um abraço, Mariana, um abraço, Nazi, um abraço a todos os brasileiros, um Feliz Natal e um grande 2025. O ministro da Fazenda reuniu jornalistas hoje em um café da manhã para fazer um balanço dos avanços na política econômica do governo esse ano. Na pauta, as metas fiscais do governo, políticas de cortes de gastos para manter as contas controladas e estabilização da inflação. No encontro com jornalistas, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falou sobre a proposta de emenda constitucional do corte de gastos, aprovado pelo Congresso Nacional. A proposta prevê mudanças no abono salarial, no Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, no benefício de prestação continuada, o BPC, e abre caminho para a votação do projeto que limita supersalários no funcionalismo público. Haddad disse que as medidas foram dialogadas com todos os ministérios. Nas contas do ministro, mesmo com as alterações sofridas no Legislativo, a proposta ainda prevê um pacote robusto, próximo do projeto original que previa redução de despesas de quase 72 bilhões de reais em 2 anos, portanto até 2026. Esses ajustes que foram feitos de redação, eles não afetam o resultado final. Eles mantêm na mesma escala, na mesma ordem de grandeza, os valores que foram encaminhados pelo Executivo. Eu acredito que nós tenhamos chegado, num prazo muito curto, a um resultado preliminar interessante. Vai ser divulgada uma planilha do impacto da votação sobre o pacote. Vocês vão verificar que não houve desidratação no nível que se imaginava. O ministro da Fazenda também falou sobre arcabouço fiscal, que é o conjunto de regras que regulam o equilíbrio das receitas e dos gastos públicos. O governo tem a meta de zerar o déficit pelos próximos 2 anos, ou seja, gastar o mesmo tanto que arrecada em 2024 e 2025. O arcabouço também estipula que o governo deve começar a arrecadar mais do que gasta a partir de 2026 para controlar o endividamento público. Haddad também adiantou que outras medidas para ajuste fiscal deverão ser encaminhadas pelo governo no ano que vem e que a revisão de gastos deve ser uma prática rotineira. Eu acredito que o Executivo, em qualquer esfera de governo, tem que ter como prática a revisão de gasto. Isso tem que ser uma rotina. Por isso foi criada uma secretaria no planejamento, para isso foi criada uma metodologia de trabalho. Isso não deveria ser algo extraordinário ou surpreendente. Sobre a alta do dólar, Haddad disse que o cenário externo é desafiador para todos os países. Houve um fortalecimento da moeda americana no mundo inteiro e aqui o fortalecimento foi maior. Então nós temos que corrigir essa escorregada que o dólar deu aqui, não no sentido de buscar um nível de dólar, né? Mas na minha opinião, você tem que buscar o equilíbrio. Sempre que houver uma disfuncionalidade, o Banco Central ele deve promover correções nesse sentido. O ministro da Fazenda também falou sobre temas como a metodologia de controle da inflação, o orçamento de 2025 e a taxa básica de juros. Segundo Haddad, o Banco Central tem uma meta de inflação contínua e a tendência é que a autoridade monetária mantenha a taxa de juros restritiva para perseguir o controle inflacionário. Reportagem Pablo Mundim.
E o compromisso do governo com o equilíbrio das contas públicas foi reafirmado hoje também pelo presidente Lula. Em vídeo divulgado em suas redes sociais, o presidente disse aos seus ministros da área econômica, Fernando Haddad da Fazenda e Simone Tebet do Planejamento, e também ao futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que o governo seguirá vigilante sobre seus gastos para garantir que isso não tenha impacto na inflação. Seguimos mais convictos que nunca que a estabilidade econômica e o combate à inflação são as coisas mais importantes para proteger o salário e o poder de compra das famílias brasileiras. Tomamos as medidas necessárias para proteger a nova regra fiscal e seguiremos atentos à necessidade de novas medidas. O Brasil é guiado por instituições fortes e independentes que trabalham em harmonia para avançar com responsabilidade. No mesmo vídeo, Lula diz a Gabriel Galípolo que ele tem a confiança do governo e terá total autonomia para a condução do Banco Central. Galípolo assumirá a presidência do Banco Central a partir de 1º de janeiro. Muita gente embarca a partir de hoje para passar as festas de Natal e Ano Novo longe de casa. Os aeroportos da Infraero devem receber 350 mil passageiros neste fim de ano. Só no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados cerca de 302 mil passageiros. O número é 43% maior do que o registrado na passagem de 2023 para 2024. Durante as festas deste fim de ano, os 15 aeroportos da rede Infraero com voos comerciais regulares devem receber cerca de 350 mil passageiros em chegadas e partidas compreendidas entre os dias 20 de dezembro e 5 de janeiro. Segundo a companhia, estão programados no período 3.100 voos entre pousos e decolagens. A projeção foi elaborada a partir das programações informadas pelas empresas aéreas. Só no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro, são estimados cerca de 302 mil passageiros. O número é 43% maior do que o registrado na passagem de 2023 para 2024. A expectativa é que os dias 20 de dezembro e 3 de janeiro sejam os de maior movimento. Em Minas Gerais, no aeroporto regional do Vale do Aço, são estimados 8 mil passageiros em 138 voos programados. No período anterior, foram 6 mil viajantes. No Ceará, o aeroporto de Jericoacoara espera receber mais de 18 mil passageiros neste fim de ano. Para quem vai viajar, a Infraero recomenda chegar ao aeroporto com antecedência mínima de 1h30 para voos domésticos e 3 horas para voos internacionais. Outras informações e orientações sobre viagens, direitos e responsabilidades dos passageiros e das companhias aéreas estão disponíveis no site da Agência Nacional de Aviação Civil em gov.br/ANAC. Ariane Póvoa para a Voz do Brasil. E durante esse período de alta temporada, a ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, está reforçando a fiscalização nos principais aeroportos do país. Os agentes estão observando o cumprimento de regras e conferindo se os direitos dos passageiros estão sendo assegurados. Com a alta temporada de viagens, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, iniciou uma operação especial de fiscalização nos 14 aeroportos mais movimentados do país. Durante dezembro e janeiro, agentes descaracterizados monitoram o cumprimento de normas de acessibilidade, direitos do consumidor e qualidade dos serviços prestados pelas companhias aéreas. A fiscalização foca em problemas coletivos que afetam um grande número de passageiros, como práticas comerciais inadequadas ou falhas frequentes nos serviços. De acordo com a ANAC, empresas que não cumprirem as normas estão sujeitas a multas e a outras sanções administrativas, o que reforça o compromisso da agência com a proteção do consumidor e a qualidade do transporte aéreo. Diego Freitas, para a Voz do Brasil. As inscrições para o Bolsa Pódio vão até o dia 10 de fevereiro. As adesões devem ser feitas pelo sistema online em gov.br/esporte. A categoria faz parte do Bolsa Atleta, o maior programa de patrocínio individual do mundo, gerido pelo Ministério do Esporte. Neste ano, o Bolsa Atleta registrou investimento recorde e uma ampliação do número de esportistas. Foram mais de 155 milhões de reais de investimentos distribuídos para mais de 9 mil atletas. E essas
foram as notícias do Governo Federal. Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República. Com produção da Empresa Brasil de Comunicação. Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, um bom fim de semana. Boa noite para você e até segunda. A Voz do Brasil. Governo Federal. Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário. STF concede liberdade condicional a Daniel Silveira. O governo de São Paulo tem 30 dias para informar ao Supremo sobre gastos com proteção ao meio ambiente. Tempo de tarefas de motorista antes e depois das viagens será pago como hora extra. Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha. E eu sou Walter Lima. Supremo Tribunal Federal concede liberdade condicional a Daniel Silveira com várias restrições. Ele foi condenado em 2022 a mais de 8 anos de prisão por crimes contra o Estado Democrático de Direito e o processo judicial. Marcelo Della Libera. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, concedeu liberdade condicional ao ex-deputado Daniel Silveira, com condições a serem cumpridas. Silveira deverá usar tornozeleira eletrônica, ficar restrito à sua cidade e cumprir recolhimento domiciliar à noite e nos fins de semana. Ele também está proibido de usar redes sociais, conceder entrevistas sem autorização judicial, frequentar clubes de tiro, bares, boates e casas de jogos, além de se comunicar com investigados pela Polícia Federal por envolvimento em tentativas de golpe contra o Estado. Para conceder a liberdade condicional, o ministro destacou que ele cumpriu 1/3 da pena, demonstrou bom comportamento e tem condições de se sustentar com um trabalho honesto. STF dá prazo de 30 dias para que o governo paulista informe sobre gastos com proteção ao meio ambiente entre 2023 e 2024. A decisão do relator, ministro Flávio Dino, segue para a confirmação do plenário do Supremo. Fernanda Porto. O tema está sendo julgado no STF depois que o partido político PSOL apresentou uma ação em que indica a existência de um cenário de vulnerabilidade ambiental no estado de São Paulo. Ao analisar o pedido, o ministro Flávio Dino determinou em liminar que a Secretaria do Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística Paulista apresente em 30 dias um relatório detalhando a execução orçamentária dos programas de proteção ao meio ambiente nos anos de 2023 e 2024. Quando o beneficiário de apólice de seguro também é contratante e segurado, o prazo para obter indenização é de 1 ano. O entendimento é da 4ª turma do STJ. Fátima Uchoa. Uma mulher contratou participação em seguro de vida em grupo e acidentes pessoais coletivo com cobertura adicional para o marido. Ele morreu e a mulher só solicitou a indenização mais de 3 anos depois. Com a negativa da seguradora, a viúva ajuizou a ação de cobrança, mas a Justiça de Santa Catarina negou o pedido. No STJ, a 4ª turma manteve a negativa. Para o relator ministro Marco Butzi, o caso não traz particularidade capaz de alterar o prazo prescricional de 1 ano, e essa alteração só seria possível se a indenização fosse pedida por terceiro que não participou da relação contratual, figurando apenas como beneficiário. Tempo de tarefas de motorista antes e depois das viagens será pago como extra. Para a 3ª turma do TST, a empresa descumpriu com a negociação. Larissa de Paula. O empregado de transporte intermunicipal fazia em média 23 viagens por mês. O motorista chegava mais cedo e saía mais tarde. Ele inspecionava o ônibus, carregava e descarregava as malas, conferia as passagens e voltava para a garagem. Na ação, ele pediu as horas extras desse tempo que não era registrado. A 3ª turma do Tribunal Superior do Trabalho aceitou o pedido. MPF pede suspensão de permissões para mineração na área de proteção ambiental do Tapajós, no Pará, não autorizadas pelo ICMBio. A Agência Nacional de Mineração pode ser condenada ao pagamento de R$100 milhões por danos morais coletivos. Júlia Costa. A ação cita uma informação técnica do ICMBio de junho desse ano, que aponta a existência de 829 permissões de lavra garimpeira em fase de execução na área de proteção ambiental do Tapajós. Essas permissões foram concedidas pela Agência Nacional de Mineração sem a autorização do ICMBio, conforme determina a legislação.
Além da multa por danos morais, o MPF solicita que a agência seja obrigada a não emitir novas permissões sem a prévia autorização do ICMBio, sob pena de multa de R$10 milhões por descumprimento. Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno. Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília. Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo. E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular. Para você, uma boa noite. Bom fim de semana e até segunda-feira. Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal. Está no ar o Jornal do Senado. Eu sou Vladimir Espinosa e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Senado fecha o ano com a aprovação dos projetos do pacote de corte de gastos do governo. Regulamentação da reforma tributária é aprovada com expectativa de redução nos impostos. E Rodrigo Pacheco agradece apoio dos senadores para a aprovação de medidas de grande importância para o país. Boa noite. O Senado aprovou os projetos do pacote de corte de gastos do governo, incluindo o que limita o aumento de benefícios sociais. Mas a oposição alertou que mudanças feitas às duas propostas enfraquecem o pacote da equipe econômica. A reportagem é de Érica Christian. O primeiro projeto de corte de gastos aprovado pelo Senado impede a concessão, ampliação e prorrogação de incentivos ou benefícios fiscais quando houver déficit e limita o crescimento real das despesas com pessoal, encargos e benefícios da Seguridade Social. A proposta permite o bloqueio de 15% das emendas parlamentares não impositivas e ainda autoriza o governo a usar recursos de 5 fundos públicos para fazer o superávit. O líder da oposição, senador Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, alertou que as mudanças feitas no projeto enfraquecem o pacote. Esse pacote dito fiscal, começa com uma perspectiva de 70 bi que se transformar em 40 e eu não sei nem como é que vai ficar no final, com as desidratações que ele foi submetido na tramitação na Câmara e até aqui no Senado. Os senadores também aprovaram a proposta que vai restringir a concessão e reduzir o valor do abono salarial e que muda os repasses da União para o Fundeb. A PEC inclui as verbas indenizatórias de servidores públicos no teto do funcionalismo. O líder do governo, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, assegurou que as mudanças feitas às duas propostas não comprometem a meta da equipe econômica. Não vai mudar muito do que foi encaminhado pelo governo. Nós tínhamos previsto para o próximo ano uma economia de 70 bilhões e ao longo de 4 anos de 300 bilhões de reais. Nós vamos cumprir essas metas, mesmo com as mudanças. O projeto também acaba com o DPVAT, que indeniza a vítima de acidentes de trânsito e que voltaria a ser cobrado em janeiro. O Congresso Nacional concluiu a votação do pacote de corte de gastos do governo com a promulgação nesta sexta-feira da Emenda Constitucional 135, que reduz as despesas obrigatórias do Poder Executivo. Foram encaminhados à sanção presidencial outros 2 projetos, o que impõe limite aos gastos públicos em caso de déficit e o que restringe o acesso ao benefício de prestação continuada, BPC, e limita o aumento real do salário mínimo. O líder do governo no Congresso, o senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, avaliou como positiva a aprovação dos projetos sobre o pacote de corte de gastos. Para ele, as iniciativas reafirmam a responsabilidade com a economia por parte do governo federal. Um conjunto de medidas que eram exigidas pelo país nesse momento. Nós apresentamos uma economia de 60 bilhões de reais, no mínimo, para estes 2 primeiros anos. Mantivemos a economia projetada de pelo menos 300 bilhões de reais, mas o que é mais importante é tudo isso. Nós estamos entregando o compromisso deste governo com a responsabilidade fiscal. Já na análise do líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, o desafio continuará sendo equilibrar o aspecto social juntamente com a responsabilidade no orçamento público. É sempre o fio da navalha você fazer a combinação num país tão desigual economicamente e socialmente como o nosso, de manter o equilíbrio entre o foco no social e o foco na responsabilidade fiscal. E, portanto, para nós é ter equilíbrio fiscal e buscar cada vez mais o equilíbrio social, atendendo aqueles que mais precisam.
Só falta a sanção do presidente Lula para que a regulamentação da reforma tributária vire lei. Algumas mudanças feitas pelo Senado na proposta foram rejeitadas na revisão final feita pelos deputados. O repórter Alexandre Campos tem as informações. Durante a análise da matéria no Senado, as bebidas açucaradas foram retiradas do rol de produtos sobre os quais incide o imposto seletivo, criado para inibir o consumo de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Os senadores alegaram que seria incoerente manter o açúcar na Cesta Básica Nacional de Alimentos sem a incidência da Contribuição sobre Bens e Serviços, a CBS, e do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, e ao mesmo tempo sobretaxar as bebidas açucaradas. Mesmo com essa fundamentação, os deputados federais decidiram que o imposto seletivo vai ser aplicado sobre esses produtos, o que agradou a senadora Tereza Leitão, do PT de Pernambuco. Impostos saudáveis reduzem os custos do sistema de saúde e promovem o bem-estar e a saúde das populações e geram receitas estáveis que podem fortalecer os sistemas de saúde e impulsionar o desenvolvimento sustentável. Os deputados federais também rejeitaram a emenda do Senado que estendia o redutor de 60% nas alíquotas da CBS e do IBS aplicáveis ao setor de saúde para os serviços de saneamento básico e tratamento de água e esgoto. Mesmo com as mudanças feitas pela Câmara dos Deputados, o senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, afirmou que as principais sugestões do Senado foram mantidas e manifestou otimismo em relação aos frutos que o país irá colher no futuro com as novas regras. Em 2028, quem viver verá. Nós teremos uma alíquota padrão que vai surpreender positivamente a nação brasileira pela redução à sonegação, pela redução ao contencioso jurídico tributário e pela simplificação tributária. O projeto que regulamenta a reforma tributária segue para a sanção presidencial. A votação do projeto de lei orçamentária de 2025 ficou para o ano que vem, após o recesso parlamentar. Mudanças no pacote fiscal e na lei de diretrizes orçamentárias inviabilizaram a análise de uma proposta com cálculos e projeções precisas. A reportagem é de Bruno Lourenço. O relator do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2025, senador Ângelo Coronel, do PSD da Bahia, informou que as mudanças de última hora nas regras fiscais, na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na política do salário mínimo e do BPC inviabilizaram a apresentação, antes do recesso de fim de ano, de um texto consolidado para a proposta. O presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, admitiu que seria muito difícil para o relator entregar cálculos e projeções precisas em tão pouco tempo. Isso se justifica pelo fato de que agora há pouco nós concluímos as votações do pacote de corte de gastos, cujos efeitos são gerados para a lei orçamentária, então é natural que o relator e os membros da comissão tenham esse tempo. Sem a aprovação do orçamento, o governo só pode executar as despesas constantes do projeto de lei orçamentária que a LDO autorizar. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que um esforço especial dos parlamentares permitiu a aprovação de medidas de grande importância para o país, como o pacote de corte de gastos do governo federal. Ele acrescentou que senadores e deputados estiveram dedicados às pautas de interesse do Brasil, respeitando as divergências e chegando a um denominador comum com a aprovação de muitas matérias neste final de ano. Foi realmente uma reta final aí muito produtiva e consideramos a missão cumprida e com a perspectiva de um recomeço em 2025, que muitas coisas haverão de ser também apreciadas no ano de 2025, mas aí já com uma nova mesa diretora do Senado, uma nova mesa diretora da Câmara dos Deputados. Pacheco agradeceu aos senadores pela confiança nestes 4 anos como presidente do Senado e pela dedicação que tiveram sob a sua condução. Disse ainda que buscou ser o mais democrático possível, respeitoso com a oposição e a situação e com todos os colegas. O presidente do Senado fez um agradecimento muito especial aos servidores e colaboradores da casa, que constituem, afirmou, a alma da instituição. Rodrigo Pacheco também expressou seu reconhecimento ao papel da imprensa com a demonstração de que é possível fazer jornalismo com qualidade, combatendo as fake news. Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana. Minuto do TCU. Na última quarta-feira, o presidente do Tribunal de Contas da União, ministro Bruno Dantas, apresentou um balanço dos avanços do TCU nos últimos 2 anos.
Entre os destaques estão 16 bilhões de reais em benefícios para a sociedade por meio de soluções consensuais em setores como energia e transportes. O tribunal também alcançou quase 99% no índice de transparência ativa e promoveu políticas de inclusão e combate ao assédio, ampliando a presença feminina em cargos de liderança. No cenário internacional, o TCU liderou iniciativas climáticas com o Climate Scanner e assumiu a auditoria de contas da ONU. Na ocasião, o presidente ressaltou que o controle externo deve transformar a gestão pública, promovendo eficiência e cooperação. Saiba mais em tcu.gov.br. TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova mudanças nas regras do BPC e do reajuste do salário mínimo. Lira espera melhor cenário econômico com a aprovação do pacote de ajuste fiscal. Programa de incentivo a projetos de transição energética segue para sanção. Boa noite. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria o PATEM, Programa de Aceleração da Transição Energética. O texto segue para a sanção presidencial, como informa o repórter Marcelo Larche. O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis. A proposta cria o Programa de Aceleração da Transição Energética, chamado de PATEM. O programa será financiado por bancos privados com a garantia de um fundo formado por créditos de empresas com o governo federal. Este fundo, chamado de Fundo Verde, será administrado pelo BNDES. Os recursos virão de créditos de empresas já decididos pela Justiça. É o caso, por exemplo, de precatórios, ou seja, dívidas judiciais sem possibilidade de recurso. Isso significa que o fundo garantidor desses financiamentos será coberto por recursos que o governo já deve a empresas privadas. Além dos precatórios, esse fundo será composto também por créditos relativos a impostos e tributos, como o IPI, o PIS, a COFINS e PIS/COFINS importação. A proposta vai beneficiar projetos de infraestrutura, expansão ou implantação de parques de produção de energia sustentável e pesquisa tecnológica que proporcionem benefícios socioambientais. Na área de tecnologia e produção de combustíveis renováveis terão prioridade aqueles relacionados ao etanol, ao bioquerosene de aviação, ao biodiesel, ao biometano, ao hidrogênio de baixa emissão de carbono, à energia baseada na captura e armazenamento de carbono e a obtida por meio de resíduos sólidos. Também poderão receber financiamentos do PATEM projetos de expansão da produção de energia solar, eólica, de biomassa, de biogás, de gás natural e de pequenas centrais hidrelétricas. O benefício ao uso de gás natural e o incentivo à energia obtida por incineração de lixo foram criticados em plenário pela deputada Dula Salabert, do PDT de Minas Gerais. O texto que vai ser votado considera o gás natural importante para o desenvolvimento sustentável. Isso é um paradoxo. De um lado é gás natural, do outro lado é desenvolvimento sustentável. Não tem como juntar os dois. Isso é algo absurdo. O projeto havia sido aprovado em março pela Câmara, mas depois foi alterado pelo Senado. A relatora, a deputada Marussa Boldrin, do MDB de Goiás, acatou algumas das mudanças feitas pelos senadores. Uma delas propõe medidas para a transição energética das regiões produtoras de carvão mineral. Outra permite que empresas de transporte rodoviário com veículos movidos a biometano, biogás, etanol e gás natural também sejam beneficiados pelo PATEM. O autor da proposta, deputado Arnaldo Jardim, do Cidadania de São Paulo, diz que os incentivos não comprometem os cofres públicos. O que é o PATEM? É um instrumento formidável de financiamento da transição energética. E sabe quando ele tem de subsídios? Zero. Sabe quando ele tem de incentivos? Zero. Sabe quanto ele impacta o equilíbrio fiscal? Zero. Depois de aprovado, o projeto que cria um programa de financiamento para projetos de desenvolvimento sustentável que utilizem fontes de energia renováveis seguiu para a sanção presidencial e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Votação. O repórter Marcelo Larcher também traz informações sobre a aprovação das mudanças nas regras do BPC e do reajuste do salário mínimo na sessão desta quinta-feira.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que torna mais rígidas as regras do Benefício de Prestação Continuada, o BPC. A proposta também limita o aumento real acima da inflação do salário mínimo, que passará a ser reajustado pelos índices previstos no arcabouço fiscal. O BPC é um benefício mensal de um salário mínimo concedido a pessoas com deficiência ou a idosos sem recursos. O projeto do governo faz parte do pacote de medidas destinadas a controlar os gastos públicos e foi aprovado depois de mudanças feitas pelo relator, deputado Isnaldo Bulhões Júnior, do MDB de Alagoas. O texto final obriga o cadastro biométrico para a concessão de benefícios sociais, uma medida destinada a evitar fraudes de acordo com o relator. Se não houver como fazer isso na localidade em que o beneficiário reside, será dado um prazo de até 1 ano para registrar a biometria. O texto, porém, provocou discussão e dividiu a base do governo ao prever que a concessão do BPC ficará sujeita à avaliação do grau de deficiência e será garantida apenas às pessoas com deficiência moderada ou grave. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, aprovado em 2015, prevê que essa avaliação seja feita por equipe multidisciplinar, procedimento chamado de avaliação biopsicossocial. O projeto aprovado determina que, enquanto essa avaliação não for regulamentada, será preciso que a deficiência seja acompanhada pelo CID, o Código de Classificação Internacional de Doenças. A exigência foi criticada pelo deputado Sami Bonfim, do PSOL de São Paulo. Coloca como critério para recebimento aquelas que deficiências médias ou graves, ou seja, aquelas que são consideradas leves ficariam excluídas da possibilidade de recebimento do BPC. Autistas, suporte nível 1, por exemplo. Muitas mães atípicas dependem desses recursos do BPC para terapias, para cuidadoras. Além disso, há síndromes e questões de saúde mental que não são enquadradas em CID, como, por exemplo, pessoas com síndrome de Down. A exigência também foi criticada por outros deputados da base do governo, como Duarte Júnior, do PSB do Maranhão. Vim me falar que essa proposta tá boa. Boa para quem? Para os interesses de quem? Essa proposta tá destruindo direitos. Essa proposta tá excluindo pessoas com T21. Essa proposta tá excluindo autistas. Essa proposta tá destruindo o direito de pessoas com deficiência. A polêmica acabou sendo levada para votação no Senado, e um acordo feito com o líder do governo, o senador Jacques Wagner, do PT da Bahia, garantiu que a medida será vetada, para garantir que pessoas com síndrome de Down, por exemplo, recebam o BPC. A mudança no reajuste do salário mínimo acima da inflação também foi criticada. Hoje, o reajuste é calculado pela inflação dos 12 meses anteriores, mais o crescimento do Produto Interno Bruto. O texto condiciona o reajuste acima da inflação ao cumprimento da meta fiscal e das receitas, e estabelece como limite 2,5%. O deputado Alencar Santana, do PT de São Paulo, disse que essa regra mantém o reajuste do salário mínimo acima da inflação. Nenhum benefício social está sendo cortado, nem mesmo também a política de valorização do salário mínimo. Há alterações, é verdade, mas nenhuma das medidas corta qualquer benefício, corta qualquer direito. E mais uma vez repito, e o salário mínimo continuará tendo a sua valorização acima da inflação. O relator, deputado Isnaldo Bulhões, defendeu as mudanças feitas na proposta. Segundo ele, regras mais rigorosas para o BPC garantem a existência do programa e combatem fraudes. O programa será preservado com responsabilidade e justiça social. Sem essas modificações, esse programa ele irá colapsar devido ao crescimento não orgânico dos últimos tempos. A maior preocupação hoje são essas fraudes. Eu aviso que iremos combatê-las e retirar quem não está apto a participar do benefício de prestação continuada. O projeto que torna mais rígidas as regras do BPC e muda o cálculo do reajuste do salário mínimo foi aprovado na Câmara e no Senado e já pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher. Deputados de oposição criticaram as medidas do ajuste fiscal, alegando que as propostas prejudicam os mais pobres e não resolvem o problema do controle de gastos. Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, afirma que as propostas de ajuste fiscal apresentadas pelo Executivo não vão alterar o cenário de crise econômica. Para ele, a combinação de dívida pública crescente, inflação alta e políticas questionáveis vão continuar comprometendo investimentos e colocando em xeque a credibilidade do governo. Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, condena a gestão econômica do governo, mencionando o aumento da dívida pública, a inflação acima da meta, o dólar em alta e cortes orçamentários em setores estratégicos. O deputado acredita que todo esse cenário
compromete a estabilidade do país e a qualidade de vida dos brasileiros. No entendimento de General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, a gestão federal é incompetente e incapaz de apresentar soluções para resolver problemas econômicos como inflação, alta do dólar e redução do poder de compra. Para ele, o governo tenta repetir ações adotadas no passado sem considerar as mudanças nos contextos nacional e internacional. O deputado acrescenta que o país descrito pelos governistas é um país fictício que não existe. Por sua vez, doutora Mayra Pinheiro, do PL do Ceará, afirma que votou contra as mudanças nas regras de concessão do BPC. A deputada observa que a medida foi apresentada para cobrir o rombo no orçamento público causado pela incapacidade do governo de gerir as próprias contas. Ela acusa a gestão federal de desperdiçar dinheiro público enquanto os brasileiros pagam os juros mais altos do mundo. Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, também lamenta a mudança de regras para a concessão do BPC. Ele argumenta que, ao exigir avaliação que ateste o grau moderado ou grave, o texto exclui pessoas com deficiência leve. Ele afirma que a medida viola o princípio da proibição do retrocesso e contraria a lei brasileira da inclusão, que reconhece a deficiência com base em barreiras sociais e não apenas médicas. Para Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, a criação de regras para encolher o benefício de prestação continuada, retirando direitos da população pobre, deve ser considerada uma tragédia. Ele desafia o governo federal a cortar despesas próprias, sugerindo o fim de gastos supérfluos e a diminuição no número de ministérios. Ao criticar o atual governo, Giovanni Cherini, do PL Gaúcho, afirma que a crise que o país enfrenta hoje é de confiança. O deputado acusa a gestão federal de manipular dados, incluindo números sobre o pleno emprego e o Bolsa Família, para esconder o alto índice de desemprego. Para ele, a crise que afeta o câmbio do dólar reflete a falta de confiança na gestão petista. Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, reconhece o esforço para ajustar as finanças públicas, mas ele afirma que as medidas propostas são insuficientes para corrigir a espiral de aumento das despesas públicas, que passou de 17% para 19% do PIB. Para alcançar um crescimento sustentável e reduzir as desigualdades, o deputado defende um pacto que envolva todos os setores, incluindo a redução de supersalários e de emendas parlamentares. Por outro lado, deputados governistas defenderam as medidas de ajuste fiscal, mas criticaram as reações do mercado financeiro. Para Merlong Solano, do PT do Piauí, a economia brasileira vive um cenário contraditório. Enquanto a economia real cresce, reduz o desemprego e melhora a renda das famílias, o setor financeiro alimenta o pessimismo, elevando a taxa de juros e especulando com o dólar, o que prejudica o país e especialmente os mais pobres. Alexandre Lindemeyer, do PT Gaúcho, ressalta que, apesar de dificuldades enfrentadas em 2024, o Brasil celebra avanços importantes, como a redução da fome, o menor índice de desemprego desde 2014 e o aumento do PIB. O parlamentar lamenta, no entanto, que o mercado financeiro tente sabotar as iniciativas do governo que visam promover o ajuste de contas, cobrando dos mais ricos e isentando quem ganha menos. Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, também critica o mercado financeiro por continuar promovendo uma narrativa de instabilidade econômica. O deputado compara a inflação do Brasil, que está em 4,4%, com a de outros países, como a Argentina, que atingiu 57%, a Alemanha com 7% e a Itália com 6,8%. Para ele, a especulação financeira faz parte de um ataque à política econômica do governo federal. Márcio Gerri, do PCdoB do Maranhão, afirma que o governo promove avanços no fortalecimento da democracia, das instituições e da economia. O deputado salienta que o desemprego macroeconômico superou as expectativas e beneficiou os mais vulneráveis, mas ele avalia a pressão exercida pelo mercado financeiro como uma tentativa de sabotar o governo e o progresso do Brasil.
Por sua vez, Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, ressalta que o Brasil real de hoje reduziu os índices de desemprego e da fome, deu aumento real ao salário mínimo e conquistou avanços na educação. Mas a congressista lamenta que, apesar de números positivos no cenário nacional, a divulgação de fake news fortaleça o ataque especulativo contra a economia, prejudicando o país. Na opinião de Bom Gás, do PT do Rio Grande do Sul, a oposição repete mentiras sobre a situação econômica do país e ignora avanços sociais para incentivar a especulação sobre o câmbio do dólar. Ele cita melhorias como a redução da fome, aumento do salário mínimo, fortalecimento do SUS e retomada do crescimento industrial, comercial e agrícola. Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, elogia a gestão federal pelos avanços na economia, destacando a queda no desemprego, o controle inflacionário e a retirada de mais de 8 milhões de brasileiros da linha da fome. Ele comemora o retorno do país ao cenário internacional e prevê um Brasil mais próspero em 2025, com políticas para reduzir as desigualdades e para fortalecer a indústria. Presidência. Com o resultado da aprovação do pacote de ajuste fiscal, o presidente Arthur Lira espera que o Brasil possa contar com um cenário econômico mais positivo. A reportagem de Maria Neves. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, sustentou em entrevista para a Rádio Câmara acreditar que as reformas aprovadas enquanto esteve na presidência vão contribuir para melhorar a economia e a vida do povo brasileiro. Arthur Lira ressaltou que desde 2021, quando assumiu a condução da Câmara, foram aprovadas reformas econômicas e sociais, todas muito significativas, mas destacou a importância crucial da reforma tributária. Cada um tem sua importância no setor que representa, mas a reforma tributária, para acabar com o manicômio tributário, facilitar a situação da segurança jurídica, previsibilidade, simplificar o traço das coisas no Brasil com relação ao pagamento de impostos, recolhimento, competitividade, produtividade, ela é uma lei esplendorosa e eu tenho certeza que em 4, 5 anos, 5, 6 anos, quando ela entrar na sua efetividade, nós vamos fazer uma entrega para esse Brasil realmente ser o que sempre quis, ser o atrativo de investimentos externos, ser porto seguro para que países que já estão estagnados na sua economia possam vir acreditar num país forte, pujante, de futuro para as novas gerações. O presidente da Câmara sustentou ainda que muitas vezes, para fazer as mudanças que o país precisa, os parlamentares têm de tomar decisões difíceis. Segundo disse, foi o caso da aprovação de novos critérios para o benefício de prestação continuada, o BPC. Lira defende ser importante adotar regras mais rígidas para a concessão do benefício, de modo a evitar abusos e garantir a continuidade do programa. E essa nossa preocupação, que muitas vezes é incompreendida, tem que ser feita muitas vezes cortando na carne, doendo, em sessões dolorosas como essa, que a gente tem um programa como o BPC, que tem uma função social imensurável, correndo riscos de ser extinto por falta de um critério, de um filtro mais justo, de pessoas que não têm necessidade, que usam indevidamente, num crescimento de quase 20% ao ano e que podem interferir na viabilidade, na manutenção e na obtenção de bons resultados para aquelas pessoas que realmente precisam. O plenário da Câmara aprovou proposta do governo que prevê a exigência de avaliação médica que ateste deficiência de grau moderado ou grave para a concessão do BPC. Tem direito ao benefício pessoas com deficiência e idosos que comprovem não ter condição de garantir a própria subsistência. O corte de renda é de 1/4 do salário mínimo por integrante da família, o que hoje equivale a R$ 353. De acordo com o governo federal, atualmente mais de 6 milhões de pessoas recebem o benefício.
A mudança nas regras do BPC faz parte do pacote de ajuste fiscal proposto pelo governo para adequar os gastos públicos. Os deputados aprovaram também projeto que limita o ganho real do salário mínimo, assim como medida que trava o crescimento de despesas com pessoal e com a concessão de incentivos tributários. A Câmara ainda acolheu proposta de emenda à Constituição que restringe o acesso ao abono salarial. Para conseguir aprovar propostas nem sempre consensuais entre os deputados, o presidente Arthur Lira ressaltou a importância do diálogo. Segundo afirmou, nesses 4 anos em que conduziu a Câmara, sempre buscou ouvir quem pensa diferente, escutando todas as bancadas e os líderes partidários, assim como representantes da sociedade. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves. Depois da Câmara, o Senado aprovou todas as propostas de ajuste fiscal do governo. O Congresso Nacional concluiu a votação do pacote de corte de gastos com a promulgação nesta sexta-feira da Emenda Constitucional 135, que reduz as despesas obrigatórias do Poder Executivo. Com a promulgação, o texto já está em vigor. O projeto que impõe limite de gastos em caso de déficit nas contas públicas e a proposta que altera regras do aumento do salário mínimo e de acesso ao BPC seguiram para a sanção presidencial. Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você. Ótima noite, um bom fim de semana. A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.